A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal que compartilha mensagens, reflexões e meditações nos capítulos da Bíblia. Estamos fazendo a leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, neste dia, e podemos dividir esse capítulo em 4 partes. Na primeira parte, nós podemos dizer assim: acredite no trabalho que você realiza na obra. A segunda parte, as tribulações fortalecem. A terceira parte, tenha sinceridade na obra de Deus. E a última parte, tenha uma coroa de almas para apresentar ao Senhor. Então vamos começar aqui na primeira parte. A primeira parte é: acredite no seu trabalho na obra. Se refere ao versículo 1. Paulo fala assim no versículo 1: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Versículo 2. Mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Então, nesses 2 primeiros versículos, Paulo fala a respeito de como foi o seu ministério em relação aos irmãos de Tessalônica. Nós, no vídeo do capítulo 1, fizemos a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E vimos ali na leitura que os judeus, movidos por inveja contra Paulo, criaram uma multidão para persegui-los. E como Paulo e Silvano e Timóteo não conseguiram prender a Paulo, a Silvano e a Timóteo, então eles prenderam Jason, que era a pessoa de Tessalônica que havia hospedado Paulo e os irmãos que estavam realizando a obra de Deus em Tessalônica. E então aqui, quando Paulo escreve esta carta para os Tessalonicenses, ele começa neste capítulo 2 relembrando o povo, os Tessalonicenses, de que vocês bem sabem que a nossa entrada para convosco não foi vã. Ou seja, Paulo está dizendo: apesar das perseguições que nós passamos quando passamos por aí, e nós colocamos no vídeo do capítulo 1, nós colocamos ali o mapa mostrando qual foi o trajeto que Paulo realizou até chegar em Tessalônica e depois de Tessalônica para onde ele foi. Nós vemos que Paulo ele está contando para a igreja, para os Tessalonicenses, que a entrada na cidade dos Tessalonicenses não foi uma coisa vã. Ou seja, valeu a pena ele ter passado por Tessalônica porque as pessoas de fato se converteram. Tanto é que no capítulo 1 nós vemos Paulo dizendo que como a fé dos Tessalonicenses se tornou conhecida em toda a Macedônia e na região da Acaia, que incluía Corinto e Atenas, e não só na Macedônia e na Acaia, mas por todas as igrejas de todo o mundo. Então, muitas vezes nós pensamos que a pregação do reino de Deus para as pessoas da nossa família, para os nossos amigos e para as pessoas que nós encontramos na rua e que Deus prepara para nós em uma conversa simples, falarmos algumas palavras de Deus que fortalecem a pessoa, que essa palavra não vai produzir resultado. Mas nós não devemos pensar dessa forma, mas devemos acreditar no trabalho que é realizado na obra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Vamos ver aqui em Isaías, no capítulo 55, nos versículos 10 e 11, nós vemos aqui:
porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, esse texto de Isaías 55, 10 e 11 mostra que a palavra de Deus é como uma água da vida que corre de cima para baixo. E quando ela está correndo, ela vai ter o seu curso próprio, o seu curso natural. E ela vai produzir, ela vai regar o caminho para o qual, por onde essa água passar. A palavra vai produzir o seu devido resultado. Versículo 2: Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, Paulo está lembrando o que aconteceu antes dele chegar a Tessalônica. No vídeo de 1 Tessalonicenses capítulo 1, nós também fizemos a leitura de Atos capítulo... Nós não fizemos a leitura de Atos 16, mas a leitura de Atos no capítulo 16 conta como foi a chegada de Paulo até a Macedônia. Paulo estava em Troade e de Troade ele entrou em Filipos. O capítulo 16, do versículo 6 até o final, conta que Paulo pregou a palavra na cidade de Filipos e ali ele ficou na casa de uma mulher chamada Lídia. Foi ela que hospedou Paulo e os seus companheiros na viagem missionária. E quando eles pregavam nas ruas, um dia uma mulher, uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, corria atrás deles e dizia: esses que vos pregam a palavra de Deus são servos do Deus Altíssimo. E essa jovem ficou perseguindo Paulo e os seus companheiros durante muitos dias, até que Paulo repreendeu o espírito de adivinhação que estava naquela jovem. E aquela jovem era uma escrava, e os donos dela ganhavam dinheiro com o espírito de adivinhação daquela jovem. Quando viram que o espírito de adivinhação havia se retirado dela e não tinham mais como ganhar dinheiro com isso, fizeram que Paulo fosse preso. E Paulo e Silas ficaram numa prisão e perto da meia-noite eles cantavam hinos. E ocorreu que perto da meia-noite houve um terremoto na cela e as portas das prisões se abriram. E o carcereiro, vendo que aquilo havia acontecido, tomou da espada para se suicidar. E Paulo disse: não te faças mal algum, pois estamos todos aqui. E então o carcereiro foi até Paulo e disse: o que eu faço para ser salvo? E aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, Paulo fala para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então aqui Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Versículo 32, e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. No dia, e sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois saí e ide em paz. Então, depois disso, os juízes, Paulo disse para, que era romano,
mandou dizer: açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Como eu falei, a Lídia era a mulher que havia hospedado a Paulo e seus companheiros. Então, Paulo aqui, depois disso, depois dessa estada em Filipos, Paulo passou por Anfípolis e Apolônia e chegou a Tessalônica. Então, Paulo aqui no versículo 2 está dizendo, lembrando o povo, os tessalonicenses, o que havia ocorrido com eles antes de chegarem em Tessalônica. Eles haviam sido presos e encarcerados de maneira injusta, porque Paulo e os que estavam com ele nessa viagem eram romanos e deveriam ter o direito de terem sido ouvidos em uma audiência, sendo acusados pela prática de algum crime ou de algum ilícito. E isso não ocorreu. Eles simplesmente foram presos porque algumas pessoas haviam dito que eles estavam fazendo coisas erradas. Então Paulo fala lá em Filipos, nos prenderam de maneira injusta, né? E aí os magistrados foram pessoalmente até eles pedindo desculpas, porque quando souberam que eles eram romanos e sabiam que haviam cometido uma irregularidade no julgamento, antes de prenderem a eles, né? Ninguém pode ser preso sem um devido processo anterior, e eles violaram essa regra. Como eles violaram essa regra, eles foram até eles. Então, Paulo fala aqui, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Esse versículo 2 corresponde à segunda parte do nosso estudo, que é as tribulações fortalecem. O que Paulo está dizendo é, depois deles terem sofrido a prisão em Filipos e tendo visto o terremoto que aconteceu na prisão e a conversão da família do carcereiro, ao invés de Paulo e seus companheiros ficarem com medo de pregar a palavra, eles ficaram ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Ficaram ousados e ficaram dispostos a falar a respeito do evangelho com grande combate, ou seja, dispostos a anunciar o reino independente das circunstâncias. O próprio Paulo fala no livro de O que isso nos ensina? Ensina que as tribulações fortalecem. Paulo falou em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, que nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, muitas vezes as pessoas passam por tribulações e elas reclamam e acabam se derretendo. Não entendem que a tribulação não é um momento de fraquejar, mas é um momento de ganhar experiência e de ganhar paciência. Paciência enquanto você está passando pela tribulação. Você precisa adquirir paciência e experiência. Ao mesmo tempo em que você vai tendo paciência para passar pelo túnel escuro da tribulação, você vai ganhando experiência, vai conversando com pessoas que podem te ajudar,
vai estudando formas de conseguir passar pela escuridão do túnel, por essa tribulação, vai aprendendo novas formas de vencer e derrotar essa situação, e a tua experiência permite que você saia do túnel. Paciência junto com experiência permitem que você saia da tribulação, e quando você sai da tribulação, permite que você ganhe força, você vai ganhando esperança de sair da tribulação. Vai ganhando esperança de sair logo da tribulação. Depois que você saiu, você aprendeu a ter esperança, e quando você aprendeu a esperança, ou seja, de que tudo nessa vida é passageiro, sempre existe um amanhã, sempre existe uma nova perspectiva, uma nova chance. Independente da situação que você está passando agora, sempre haverá uma forma de você resolver a situação, desde que você tenha paciência e experiência. Quando você ganha a esperança, depois de ter ganhado paciência e experiência, você não fica mais em confusão, ou seja, na dúvida se Deus vai ou não vai ajudar a você. Você sabe que no meio da guerra, no meio da tribulação, você vai passar. E o próprio Deus deixou registrado nas Escrituras as histórias de pessoas que passaram por tempos de tribulação em que parecia que nada seria bom, que tudo estava perdido, mas que depois houve uma mudança para o bem. Noé passou pelo dilúvio dentro daquela arca, mas o dilúvio passou e ele pôde ver a renovação da vida. Assim também acontece na vida de todos os que vivem sobre a terra. A tribulação vem, mas junto com a tribulação você adquire paciência e, enquanto vai passando pelo túnel escuro, vai obtendo experiência. E enquanto tem paciência e experiência, vai ganhando esperança de que logo vai sair desse túnel escuro. Quando você sai, você ganha esperança e aprende a não ter mais nenhuma confusão, acreditando que toda vez que entrar em uma tribulação, vai alcançar a vitória, vai sair do outro lado. Então, o versículo 2, ele fala isso. Paulo passou por essa situação em Filipos, foi agravado, preso, tudo aconteceu de mal, mas quando ele ficou na prisão e viu que Deus manifestou aquele terremoto e alcançou a alma do carcereiro e dos seus familiares, Paulo ganhou ousadia e ganhou força para falar do evangelho com grande combate. Então essa é a segunda parte. A primeira parte, acredite no trabalho da obra, versículo 1. A segunda parte, as tribulações fortalecem, que é o versículo 2. Agora vem a terceira parte. A terceira parte é assim, devemos ter sinceridade na obra de Deus. Nós vamos começar a ler agora o versículo 3 e nós vamos ler até o versículo 18. E nós vamos ver que do versículo 3 até o versículo 18, nós podemos aprender da leitura desse texto lições para a nossa vida na obra de Deus. Versículo 3, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Então, lição número 1. Quando nós estamos pregando o reino de Deus, fazendo a obra de Deus, exortando as pessoas, nós não devemos fazer isso com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência, ou seja, nem com atitude de fraude. Existem pessoas que pregam o reino de Deus porque têm interesses pessoais, porque querem buscar a satisfação das suas vontades. Nós vemos que Paulo falou a respeito de fraude na carta que escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, ali no versículo
18, no versículo 18. Então veja aqui, ó, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Versículo 19, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, ele disse para o povo que havia pessoas que estavam mais preocupadas com seus próprios interesses. Aqui, ainda em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 2, Paulo fala assim: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Ou seja, Paulo fala aqui em Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3, sobre a sinceridade, como eu falei aqui, do versículo 3 até o versículo 18, Paulo vai trazendo orientações sobre como ele fazia a obra. E o que nós podemos extrair para a nossa vida são aplicações de como nós devemos ser na obra. Ou seja, a sinceridade que nós devemos ter na obra. Então, a primeira recomendação é não exortar os outros, não fazer a obra com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Segunda dica, orientação. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Então, quando estamos fazendo a obra, devemos agradar a Deus, não agradar aos homens. Deus confiou o ministério na sua mão para que você fale a verdade. Uma pessoa que conheci dizia que quando recebia de Deus uma palavra desagradável, ela omitia a palavra e que trazia uma outra palavra agradável para a pessoa. E quando ela dizia isso, ela relatava isso chorando. E enquanto ela chorava, ela dizia: eu não posso ver uma pessoa recebendo uma palavra de correção, porque as pessoas precisam ouvir boas palavras. Então, enquanto ela faz isso, ela não percebe que está matando uma pessoa. Muitas vezes você precisa fazer isso não só na obra. Podemos tirar uma outra aplicação desse versículo para os nossos familiares, para os nossos amigos e nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações profissionais. Quando precisamos dizer uma palavra desagradável a alguém, mas que traz correção, devemos ser sinceros e honestos e trazer aquela palavra de correção no tempo certo, para que a pessoa se desvie do caminho do mal e consiga receber a salvação e o livramento. Se nós pregamos uma palavra falsa e uma palavra que massageia o ego das pessoas que estão à nossa volta, elas não vão crescer e não vão desaprender o que tem que ser desaprendido e vão continuar no erro. Então precisamos fazer isso. Paulo fala: nós fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. E assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Então essa é a segunda orientação. Terceira orientação: porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Então, não devemos fazer a obra de Deus usando palavras lisonjeiras. O versículo 5 ele complementa o versículo 4, né? Nós não fomos chamados para trazer palavras de animação para as pessoas. Fomos chamados para trazer palavras de verdade, palavras que trazem a pessoa para o reino de Deus, e também não fomos chamados para buscar o nosso interesse, para buscar dinheiro, para buscar riqueza. Então Paulo fala: quando preguei,
Não pregamos usando palavras lisonjeiras e nem com pretexto de avareza. Deus é testemunha. Ou seja, Paulo está dizendo, eu tenho a minha consciência tão tranquila em relação ao que eu estou falando, que eu posso dizer que Deus é testemunha do que eu falo. A pergunta que a gente faz é, Deus pode ser testemunha de que estamos fazendo as coisas certas? Fica para reflexão. Versículo 6. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. No versículo 5, ele falou que ele não pregou de maneira nenhuma com pretexto de avareza, ou seja, com o propósito de ganhar dinheiro. Paulo, ele fabricava tendas e ele realizou esse ofício com a finalidade de não colher as ofertas, apesar dele ter direito de receber essas ofertas. Então Paulo fala, eu não busquei glória, não buscar glória enquanto faz a obra. Ponto número 1. E ponto número 2, não buscar algum tipo de vantagem pessoal pelo fato de ocupar um título, seja de pastor, líder da juventude, líder de qualquer grupo que seja dentro da igreja. No versículo 7, mais uma orientação. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Aqui nós podemos dizer que a correção, quando nós estamos falando a respeito de uma palavra que é desagradável, mas é uma palavra de correção e necessária, existem formas de se fazer isso. Lá no livro de Gálatas, na carta, aliás, que Paulo escreveu para os Gálatas, ele falou assim, irmãos, a orientação que ele deu para as igrejas da Galácia, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então Paulo aqui traz uma recomendação para os Gálatas. Se alguém caiu em alguma ofensa, no momento em que você for corrigir, repreender, conversar com ele, tenham um espírito de mansidão. Ou seja, sejam brandos, como ele está falando aqui para os Tessalonicenses. Jesus também falou a respeito da forma de tratar essas situações. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nós vemos Jesus falando sobre isso aqui nos versículos 15 a 17. Qual foi o Mateus 16, versículos... não é Mateus 16, é Mateus 18. Mateus 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Versículo 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Versículo 17. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Ou seja, existe uma forma de você tratar as situações. Quando você conversa com uma pessoa
você deve tentar corrigi-la individualmente. Você deve procurar seguir o espírito de mansidão, como diz Gálatas capítulo 6, versículo 1. Né? Você deve procurar conversar primeiramente só você e ela, como diz Mateus capítulo 18, versículo 15, e tentar convencer a pessoa do seu erro, para que ela saia daquela situação. Se ela permanecer no erro, então você deve buscar o auxílio de 2 ou 3 irmãos, para que aquela pessoa perceba que existe um consenso, que existem várias pessoas que estão identificando aquele erro, para que ela mude o seu comportamento. Se ela não mudar, então a comunicação vai para a igreja, porque a pessoa de fato está insistindo no erro. Então, se a pessoa realmente não tem mais interesse em manter a sua comunhão com Deus, ela não deve mais ser tratada como uma pessoa que faz parte do seu meio social, do seu círculo social. Porque andar com pessoas que praticam a iniquidade, Jesus perguntou: que comunhão existe entre a luz e as trevas? Então, andar com pessoas que praticam o mal, que não seguem o reino, vai trazer o mal para você mesmo, né? Então, sejam brandos. Aí, versículo 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Então, aqui Paulo está falando a respeito do amor. Quando você está anunciando o reino de Deus, está tratando da obra de Deus, tenha o amor, né? Coloque a sua própria alma, como Paulo falou. Nós colocamos a nossa própria alma. Ou seja, tenha amor para pregar o reino de Deus. Versículo 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Muitas pessoas não prestam atenção na questão da preguiça. Provérbios, capítulo 6, nos fala a respeito da questão da preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. 7. A qual, não tendo superior nem oficial nem dominador. 8. Prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? 10. Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. 11. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então, aqui dos versículos 6 a 11, nós vemos que muitas vezes a obra não prospera em razão da falta de disposição de fazer o trabalho de Deus. Ainda em Jeremias, o profeta Jeremias tratou desse assunto. Jeremias, no capítulo 48, no versículo 10, diz assim: Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Tem versões que aqui no lugar de fraudulentamente dizem relaxadamente. E maldito aquele que preserva sua espada do sangue. Ou seja, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, de forma fraudulenta. Então esse aqui é o texto do versículo 9. Né? Quando fazemos o trabalho de Deus, Paulo falou, trabalhando noite e dia, né? Com trabalho e fadiga.
para não sermos pesados, a nenhum de vós vos pregamos o evangelho de Deus. Paulo fugia da preguiça e fazia a sua parte. Versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas de... Deixa eu grifar aqui o versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco, os que crestes. Então, Paulo está falando, aqui fala a respeito de ter exemplo, de ter um comportamento santo. Santo significa separado do pecado. Justo significa fazer aquilo que está de acordo com as Escrituras. Irrepreensível, ser irrepreensível significa fazer as coisas com tanta correção a ponto de que ninguém possa apontar alguma falha sua. Claro que nessa luta, enquanto seres humanos que somos, pecamos, mas Paulo chegou a dizer na carta que escreveu aos Efésios que Efésios capítulo 5, no versículo 1, ele fala assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, Paulo chega a dizer para os Efésios que eles deveriam ser imitadores de Deus, que eles deveriam ser imitadores de Deus, ou seja, ser testemunhas de Jesus. Agora vem o versículo 11. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos. Então, quando você está fazendo a obra de Deus, muitas vezes você vai encontrar pessoas que estão caídas porque passaram por uma decepção em relação a alguém ou porque passaram uma decepção elas mesmas, consigo mesmas. Elas esperavam que conseguiriam passar por uma tribulação, mas elas não conseguiram. Então, muitas vezes a pessoa fica decepcionada e pensando, eu não consigo, eu não posso. E muitas vezes somos nós que precisamos trazer uma palavra de conforto e de consolo para que essas pessoas consigam prosseguir. Então, no caminho, muitas vezes acontece isso. Muitas vezes a pessoa passa pela tribulação e não sabe como vencer, mas durante esse tempo ela precisa de ajuda. Paulo, falando especialmente a respeito de consolação, falou na carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, Paulo fala a respeito de consolação. Veja aqui nos versículos 3, ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Versículo 5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Versículo 6, mas se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Versículo 7, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então, nós vemos aqui nesses versículos 3 a 7, na carta que Paulo escreveu a 2 Coríntios, que quando nós recebemos a consolação nas tribulações que nós passamos, nós recebemos a consolação para sabermos
distribuir, compartilhar a consolação que recebemos de Deus para aqueles que precisam. Então ele fala, assim como bem sabeis de que modo exortávamos e consolávamos a cada um de vós como pai a seus filhos. Então, como devemos consolar? Como o pai consola os seus filhos, ou seja, com amor, considerando aqueles que precisam do consolo e do conforto como se fossem nossos filhos. Versículo 12, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ou seja, nós damos a consolação para os que precisam para conduzir as pessoas de forma digna para com Deus. Porque Deus, sabendo que Deus chama as pessoas para o reino dele, e nós, como mensageiros de Cristo, precisamos anunciar, conduzir essas pessoas para o reino de Deus. E lá na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios 5, no versículo 20, nós vemos aqui que nós somos embaixadores de Cristo, ó. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, nós somos embaixadores de Cristo. Como embaixadores que somos de Cristo, o nosso compromisso é conduzir as pessoas para o reino de Deus. Como ele fala aqui, ó, nós estamos dando consolação no versículo 11 e no versículo 12 para conduzi-las dignamente a Deus, que chama as pessoas para o seu reino e glória. Versículo 13, pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então aqui fica, será que nós devemos pregar a palavra de Deus para que as pessoas recebam como palavra que é de Deus, não como palavra que é nossa, né? Esperando que as pessoas, e você que já ouviu a palavra de Deus, tem recebido a palavra de Deus? A palavra que Deus tem dado a você para que você melhore, se corrija, se conserte e ande com Deus mais de perto? É isso que fica no versículo 13. Versículo 14, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Então aqui nós vemos que Paulo está falando que o povo de Tessalônica, os tessalonicenses, estavam como imitadores das igrejas de Deus, que eles também haviam padecido, né, em relação aos seus irmãos. Muitas vezes, anunciar o reino de Deus vai trazer perseguições. Nós vemos Jesus falando sobre isso no Sermão da Montanha, em Mateus 5:11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. No versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisados pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Versículo 15. Nem se acende a candeia
e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Muitas pessoas, em razão da perseguição, desistem de continuar sendo luz, mas nós devemos continuar sendo luz. Então aqui no 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, nós temos mais um ensinamento, que é: se sejamos imitadores de Deus, ainda que nós venhamos a padecer situações, devemos continuar sendo sal e continuar sendo luz. Foi para isso que Cristo nos chamou. Versículo 15. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Então nós vemos aqui, no versículo 14 e 15, e o versículo 16 fala assim: e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Ou seja, esses versículos 14, 15 e 16, eles falam da mesma questão que nós lemos ali em Mateus 5, né, dos versículos 11 até o versículo 15, né? Que nós vamos sofrer perseguições enquanto pregarmos o reino de Deus, mas o texto que nós lemos foi Mateus, né? Capítulo 5, versículos 11 até o versículo 16. Então, mas nós devemos manter-nos sendo sal da terra e luz do mundo, porque as pessoas que perseguem os cristãos, como esses que pregam, né, fazem teatro, fazem eventos com a finalidade de colocar Jesus como sendo um homossexual, como um Jesus defendendo essas práticas que são pecaminosas, e condenam os cristãos quando pregam contra a obesidade, contra a preguiça da prática de atividades físicas, contra as pessoas realizarem o controle da educação financeira para não serem levadas pelo consumismo que as pessoas deste mundo querem submeter as pessoas, querem escravizar as pessoas para que elas fiquem escravas de consumo, para que eles possam aumentar e realizar as suas vendas, gerando falta de equilíbrio emocional, falta de equilíbrio psicológico, para que as pessoas fiquem presas em medicamentos, em remédios, fracas e dependentes. Nós temos visto uma sociedade assim, que precisa ouvir a palavra da salvação. É preciso falar para as pessoas cuidarem do corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Se elas beberem água ao invés de refrigerante, se elas eliminarem o excesso de doces, elas vão ser pessoas saudáveis, vão precisar menos de medicamentos, e o dinheiro que é usado na compra de medicamentos pode ser empregado em bens mais valiosos para a própria pessoa e para a própria família. Falar a respeito da prática de uma boa alimentação, o uso inteligente dos recursos financeiros, que as pessoas busquem educação financeira. O que isso tem a ver com pregação da palavra? Tem tudo a ver com a pregação da palavra. Quando nós falamos de salvação, a salvação é da alma, mas a salvação também é da própria vida. É também de viver aqui na terra segundo os ensinamentos da palavra. E a palavra, em Provérbios, fala de buscar sabedoria, combater a preguiça,
Nós vemos uma geração em que a juventude é acorrentada para ficar horas e horas em redes sociais, horas e horas na frente da internet, horas e horas jogando jogos que vão tomando o tempo da pessoa para que não vejam a realidade da destruição que Satanás vai provocando na terra e no mundo. Enquanto muitos ficam paralisados na frente do computador, deixando de cumprir o propósito para o qual Deus as chamou, muitas pessoas estão morrendo. Então aqui no versículo 17, nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Versículo 18, pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Esses versículos 17 e 18 falam a respeito da comunhão, falam a respeito do interesse que Paulo tinha enquanto estava fazendo a obra de voltar a ver os Tessalonicenses. Então, muitas pessoas dizem que nós não precisamos estar envolvidos em nenhuma comunidade para seguirmos a Jesus. Mas esse texto mostra que a comunhão é um fator essencial do cristianismo. É um fator essencial do relacionamento com Deus. Que nós todos somos corpo de Cristo. Paulo, tratando a respeito desse assunto, fala na carta que escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 27, que, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E lá em Efésios, no capítulo 4, Paulo fala também a respeito da necessidade da unidade na fé. Ele fala assim para os irmãos efésios: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4, há um só corpo de Cristo que é formado por todos os que seguem a Cristo, e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, nesses textos, nós vemos a importância da comunhão, vemos a importância de mantermos a unidade em Cristo. Versículo 17 e 18 fala isso. Por isso, Paulo fala que ele estava privado de ver os Tessalonicenses por um tempo da vista, mas no coração o que ele desejava era procurar ver o rosto dos irmãos novamente. Quantas vezes as pessoas estão na igreja e elas entram na igreja pensando: tomara que eu não veja a irmã fulana de tal, o irmão fulano de tal. Quero sentar bem longe dele durante o culto da celebração da ceia do Senhor. Então, pensa nisso. Muitas vezes nós ficamos chateados por alguma coisa que alguém nos fez ou por alguma coisa que alguém nos falou. Mas Paulo está falando: olha, eu tenho alegria, tenho vontade de ver vocês novamente. E tentei encontrar vocês. E aqui no versículo 18 ele fala: pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Nessa parte aqui de Satanás nolo impediu, eu creio que é um momento em que Paulo cometeu uma falha, porque Satanás não pode fazer absolutamente nada contra a igreja se Deus não permitir. Se ele não conseguiu ver os Tessalonicenses nesse momento que ele estava escrevendo essa carta, quando ele estava em Corinto, durante aquele período de 1 ano e 6 meses
que ele esteve em Corinto, que foi de onde ele redigiu as duas cartas, tanto essa carta, que é a primeira Tessalonicenses, como a segunda carta aos Tessalonicenses, isso não significa que foi Satanás que impediu. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, nós vemos que Deus impediu que Paulo pregasse a palavra na Ásia, naquele momento da sua segunda viagem missionária. Mas não foi o de Satanás. Veja aqui o versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que é o texto que antecede a chegada de Paulo para a Macedônia, que ele entrou primeiramente em Filipos e pregou aos filipenses, e na sequência, depois que ele terminou a obra em Filipos, aos filipenses, ele passou, como diz o versículo Atos 17, passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, ou seja, de Filipos ele foi para Anfípolis, de Anfípolis foi para Apolônia, de Apolônia ele chegou em Tessalônica. Ele fez esse trajeto porque o Espírito Santo conduziu Paulo para que ele chegasse a Tessalônica dessa forma. Então nós vemos que Atos dos Apóstolos, capítulo 16, revela que o Espírito Santo sempre esteve no controle das viagens de Paulo. Aqui nós podemos dizer que é uma situação em que Paulo fala pensando: aconteceu tanta coisa ruim que só pode ter sido o diabo. Mas nós sabemos que o diabo não pode fazer nada porque ele está. Então, aqui, lá em Romanos, no capítulo 16, no versículo 20, nós vemos aqui: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então, o próprio Paulo fala que Satanás está debaixo dos pés dos que seguem a Jesus pelo poder de Jesus Cristo. Mas, se de um lado podemos dizer isso, de outro lado existem pessoas que o que nós sabemos é que Satanás sempre lança ciladas e armadilhas. É possível que alguém, por falta de vigilância do momento em que Deus reservou para que ela receba uma vitória, por falta de vigilância, acabe sendo vencida pelo laço, pela armadilha, pela cilada que foi preparada por Satanás. Então, eu entendo aqui que Paulo cometeu uma falha quando disse: mas Satanás não o impediu, porque Paulo era sempre vigilante, porque Paulo sempre caminhava na retidão. É possível pensar que, se Paulo fala, mas Satanás não o impediu, que ele sabia que tinha perdido uma oportunidade ou uma ocasião, e por essa razão talvez ele diga isso aqui nesse texto. Talvez ele esteja dizendo: olha, eu perdi uma chance, eu sinto saudades de vocês e gostaria de estar com vocês, mas perdi uma oportunidade e Satanás não o impediu. Mas, considerando a vigilância de Paulo, fica difícil de crer assim. Mas, enfim,
prosseguindo para a última parte. Esse versículo 18 que nós lemos encerra o ponto 3 do estudo aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 2. Então a primeira parte é que vale a pena a obra, né? Vale a pena acreditar na obra que nós estamos fazendo. O versículo 2 é as tribulações fortalecem. A parte 3, do versículo 3 até o versículo 18, é a sinceridade na realização da obra de Deus. Então nós vimos aqui que são várias recomendações de Paulo dizendo como que ele fazia a obra e que nós extraímos para o nosso relacionamento com Deus e a forma como fazemos a obra de Deus, as formas como devemos fazer a obra. E o último ponto é o ponto 4, que é nós devemos atentar para a nossa coroa diante de Deus, né? Sabemos que quando nos apresentarmos diante do Senhor, as almas que nós ganhamos, as almas que nós cuidamos, para quem nós pregamos, as pessoas que nós tivemos perto de nós, aquilo que fizemos, será apresentada como uma pedra na nossa coroa, que será depositada diante do Senhor. Então, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? É uma pergunta que Paulo faz, né? Qual que é a esperança que eu tenho, a alegria que eu tenho, a coroa de glória que eu tenho? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Ou seja, né, qual que é a alegria que eu tenho de pregar o reino de Deus e de fazer tudo isso que eu faço? Por acaso não é ter vocês diante de Jesus quando ele voltar? Ou seja, eu poder apresentar que ganhei vocês, os tessalonicenses, para o reino de Deus? Aí versículo 20 ele conclui: na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Ou seja, Paulo está falando que o povo os tessalonicenses eram a glória dele e a alegria dele. A glória dele porque quando ele comparecer diante de Cristo, ele vai poder dizer que anunciou o reino de Deus para essas pessoas. Como você está anunciando o reino de Deus para as pessoas da sua família? Você está sendo sal da terra e luz do mundo, primeiramente para as pessoas que estão mais próximas de você? Ou você faz uma coisa perto das pessoas da sua família e quando você está diante de outras pessoas, você age como se fosse um santo? É preciso ganhar primeiro os da nossa própria casa. É preciso ser exemplo para os da própria família, para os mais chegados e mais íntimos, para que essas pessoas possam ser alcançadas para o reino de Deus e possam, juntamente conosco, ser testemunhas do poder e da glória de Deus. Essa é a meditação de 1 Tessalonicenses capítulo 2. Eu vou deixar no link da descrição do vídeo essas 4 partes e os versículos que foram mencionados para que você que tem interesse em aprofundar os seus estudos possa fazer as suas reflexões e as suas próprias meditações. Mantenha a sua comunhão com Deus em dia e continue sendo fortalecido na graça e no conhecimento de Deus em todo o tempo até o fim. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Cristo. Amém.